Fala fera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um dos pilares da orientação a objeto, sobre encapsulamento. Vamos lá? Então, para isso, já deixei um projeto pronto aqui, certo? Então, o nosso projeto de hoje é encapsulamento aula. Esse projeto está vazio, então eu vou criar algum tipo de arquivo. Quando eu venho aqui na opção de New, eu tenho um dos arquivos que é o Java Class e o Java Main Class. Presta atenção. Seguinte, nós já trabalhamos com classe principal, formulário e classe Java. Hoje nós vamos trabalhar com encapsulamento, então nós vamos trabalhar com apenas um arquivo que é a nossa classe Java. Esse arquivo que é a nossa classe Java, nós vamos fazer uma classe e dentro dessa classe nós vamos colocar os atributos privados e através disso, somente através dos métodos acessores, que é os métodos get e set, que o usuário e o programa vai conseguir trabalhar em cima disso. Certo? Então nós vamos criar uma classe Java, dentro dessa classe os atributos privados e os métodos acessores, que é o método get e o método set. O porquê? Nós vamos trabalhar com uma segurança a mais no nosso sistema e trabalhar com um dos pilares da orientação a objeto, que é o encapsulamento. Então, para isso, eu vou criar aqui a nossa classe Java, vou deixar ela com o nome de pessoa DTO. Em outras aulas, nós vamos detalhar melhor sobre essas nomenclaturas. Então, eu deixei a nomenclatura DTO porque a gente vai trabalhar com transferência de objeto. Então, essa classe Java é uma classe para transferência de objeto, certo? Então, vou finalizar a minha classe, vou apagar os comentários aqui para não ficar muita coisa na tela. Dentro da minha classe, eu tenho os meus métodos e os meus atributos. Quando você tem a classe, dentro da classe nós vamos popularizar e vamos, teoricamente, fazer primeiro as variáveis e depois os seus métodos acessores, que é o método get e o método set. Então, para isso, nós sabemos que quando a gente declara algo privado, a gente usa private, de privado, o tipo da variável, que no caso é uma string, e o nome da minha variável, que no caso é nome, certo? Como eu declarei a minha variável privada, quer dizer que somente a classe pessoa DTO que consegue enxergar esse atributo aqui, certo? Porque somente quem está dentro da classe consegue ver algo que é privado. Público todo mundo vê, foi o que a gente já tem feito em outras aulas, em outros vídeos. Então, através deste atributo privado, que é o nome, nós precisamos criar dois métodos, o método get e o método set. Geralmente, o pessoal sempre usa get para depois usar o set. Eu prefiro usar o set para depois usar o get. Certo? Então, para isso, eu vou criar um método acessor, que no caso, primeiro é o meu método set. Então, public, que é o modo de visibilidade do meu método, ele não tem retorno, então ele é void, certo? E o nome dele eu vou declarar set nome. Então, essa é a estrutura do meu método. Então, eu tenho o public, que todo mundo consegue ver, void, que é sem retorno, set nome é o nome do meu método, que é o que eu estou passando para o meu programa, certo? Porém, eu vou receber esse nome de outro lugar. Então, se eu vou receber alguma coisa por parâmetro, né? Quando eu recebo alguma coisa por parâmetro, eu pego o tipo e o nome dessa variável. Por quê? Porque esta informação, que é esta informação que eu estou selecionando aqui, ela vai vir de algum outro lugar. Então, eu vou receber essa informação por parâmetro. Porém, eu já tenho uma variável privada aqui dentro, que é a variável nome. Então, eu vou colocar assim, ó, disNome. Quando eu uso a palavrinha dis, isso quer dizer que eu estou usando nesta classe, né? Então, eu estou este nome e este nome aqui que eu estou selecionando, ambas as variáveis, no caso, quer dizer a mesma coisa. Note-se aqui que está verdinho e verdinho, certo? Então, a variável que eu criei internamente, ela vai receber algum tipo de valor externamente. Então, a variável que eu vou receber por parâmetro vai ser armazenada na variável que eu tenho aqui dentro da minha classe, certo?
Então, essa variável privada que está dentro da minha classe vai receber o meu parâmetro. Então, nome. Mesmo que tenha o mesmo nome, que no caso é a variável nome, né? Nota-se que eu tenho o nome e o nome, que é a variável privada, e nome, que é a variável que recebe por parâmetro, que vem por parâmetro, na verdade. Certo? Então, eu recebo algo por parâmetro, que é a mesma coisa, essas duas variáveis aqui. E o que eu recebo por parâmetro é armazenado na minha variável privada que contém dentro da minha classe. Certo? Então, olha aqui para mim e vamos revisar isso daí. Primeiro, nós criamos uma classe. Dentro da classe, nós colocamos os atributos privados, para que somente a classe consiga ver esses atributos. Através dos seus métodos acessores, que vai ser possível trabalhar com essas variáveis. Perfeito? Então, eu criei já o método set e agora eu tenho que criar o método get. Mas vamos revisar antes o método set para depois ir para o método get? Aqui no método set, eu recebo alguma coisa por parâmetro. Da onde que vem? Geralmente é da interface gráfica, certo? Então, o que o usuário digita da interface gráfica, eu recebo o que ele digita pela variável aqui pelo parâmetro. Esta mesma variável é armazenada e passado o mesmo valor para a variável que eu criei aqui dentro, que é uma variável privada, certo? Então, vai conter para nós a mesma informação que o usuário digitou, vai ser a mesma informação que eu vou armazenar na minha variável. Então, o set serve para isso, para setar valor, para armazenar valor aqui na variável privada. Eu já tenho o método set, eu vou utilizar o método get. Então, public, porém agora nós vamos ter um retorno do tipo string, certo? Só aqui para a gente mapear uma coisa melhor. Void quer dizer que é sem retorno. String quer dizer que é um retorno do tipo string. Se fosse int, seria public int, porque eu ia retornar um inteiro, e eu vou seguindo essa lógica para os outros tipos. Certo? Como é public string, quer dizer que eu vou retornar o método, alguma coisa do método, no caso uma string. O nome do meu método é getNome, perfeito? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu estou usando uma variável pública. O que quer dizer aqui? Eu estou usando o modo de visibilidade público, tipo string, getNome, que é o nome do meu método. Perfeito? Eu abro e fecho o meu método aqui e eu vou fazer o que com ele? Eu vou usar o return nome, porque eu vou retornar o nome. Olha aqui na tela que interessante. Eu tenho a minha classe, dentro da minha classe eu tenho meu atributo privado. Nesse exemplo aqui eu só tenho uma variável, que é do tipo string, e é a única variável que está aqui dentro. Certo? Para eu poder acessar essa variável, eu só acesso através dos meus métodos acessores, que é o meu método set para atribuir valor e o meu método get para pegar o valor que contém na variável. Como assim? Eu tenho aqui public string getNome e eu retorno o nome. O que isso quer dizer? Que a variável que eu recebo do meu usuário por parâmetro, que essas duas aqui é a mesma coisa. Então, eu recebi do meu usuário por parâmetro. O que eu recebi do meu usuário, onde eu estou selecionando, vai ser armazenado na variável local, que é a variável privada. Então, o que meu usuário digita, eu jogo ou atribuo na variável nome, certo? A partir daí, quando eu usar o método getNome, quer dizer que eu já vou retornar a variável nome. O valor que contém na variável nome vai ser impresso, vai ser trabalhado, vai ser jogado para o banco de dados. A gente vai trabalhar da forma que a gente quiser, certo? Então, o método set é para setar valor, para você receber do usuário e setar na variável privada que você criou. E o método get, quando você usar o método get, ele quer dizer que ele está retornando o nome, quer dizer que ele está retornando o valor que contém naquela variável, certo? Então, olha aqui para mim. O que isso nos facilita? Quando você trabalhar com web, você vai trabalhar a mesma coisa usando essa classe DTO, que é de transferência de objeto. Você pode colocar o nome que você quiser, mas por padrão a gente usou essa nomenclatura DTO. Se você trabalhar com mobilidade usando a linguagem Java, você também consegue criar esse encapsulamento. Se você quiser trabalhar com desktop, como é o nosso exemplo aqui através da criação do nosso projeto, você também tem o encapsulamento feito, que é um dos pilares da orientação a objeto. Então, a gente trouxe uma robustez maior, uma segurança maior.
declarando os atributos privados e, através disso, os métodos acessórios podem ser acessados, porque os métodos são públicos, certo? Então, set para receber do usuário e atribuir na variável, o get, quando eu usar, ele retorna o valor que está dentro dessa variável, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Este foi o nosso vídeo de hoje.